depois do tropeço do Cruzeiro diante do Atlético, o técnico Nicolás Larcamón, ele admitiu que o Cruzeiro busca por reforços e tal. Deixa eu só relembrar os que ainda não viram. André, roda aí. Hoy lo falé, acho que en la colectiva pasada, que la necesidad tiene que ver con incorporar calidad, quizá no cantidad en términos de número de jugadores, sino jugadores que vengan a hacer un salto cualitativo de lo que es la estructura de plantel hasta ahora. Entonces, eso, tener esa búsqueda definida en función de que lleguen jugadores que vengan a darnos jerarquía, y estamos en esa búsqueda. Estamos en esa búsqueda y antes del 7 de marzo, espero que mucho antes, estamos trabajando para que no esperar hasta un mes más, sino ya en estas próximas semanas, estos próximos días, ya empezar a tomar definiciones sobre algunas decisiones. Nico. Ô Toscano, eu ainda na Itatiaia tive a oportunidade de entrevistar o Pesolano numa condição, ainda apresentando bastidores ali. Me lembro que época foi. E o Pesolano disse exatamente o que disse o Larcamón, de querer qualidade e não quantidade. Ele disse, mas não aconteceu. Não entregaram para o Pesolano a qualidade que ele esperava. Só que agora vem a declaração do Larcamón, e aí você linka a declaração dele com a promessa do Ronaldo. Eu só posso ficar otimista, e você também, né, Toscano? Sem dúvida alguma, até porque repetir o erro a gente sabe o que é, né? Então, presume-se que desta feita, talvez não vi meia dúzia, 12, não importa. O recado está dado, qualidade. E eu quero crer também que ao contratar o Larcamón, assim como propuseram para o Pesolano, desta feita não vão, usar um termo aqui meio chulo, não vão, né, dar aquela borrada e depois pisar, né? Então, eu também fico otimista. E acho também que esse período, ele citou recentemente também março, aleatoriamente ele falou mês de março. Eu acho que alguma coisa já está em curso, avaliações já estão sendo feitas, e no caso do Larcamón, gente, a gente tem que ter, torcedor fica um pouco mais difícil isso, mas tem que ter paciência. O cara tem que se ambientar com o clube, com o estilo de futebol, pessoalmente, com a cidade, com o país. Então isso não é fácil, até porque a gente já teve outros exemplos bem e mal sucedidos. Eu compartilho com você esse otimismo. Você está otimista, Valu? Você acha que você se lembra dessa promessa que fizeram ao Pesolano e depois não cumpriram, entregaram o que ele queria e tal, e agora, só que agora tem uma promessa feita pelo Ronaldo. Eu acho que é diferente. Gostaria da sua avaliação. É que eu vejo uma forma diferente a situação do Pesolano, né? Que ele foi embora 19 de março, ele virou o ano sem querer ficar. Então, eu vou tirar o Pesolano, respeitando a opinião do amigo, mas eu vou tirar o Pesolano dessa minha avaliação. O que eu estou atento, e eu tenho certeza que a imprensa, de uma maneira geral, especialmente o torcedor do Cruzeiro, é da fala do próprio Ronaldo de trazer um time com mais qualidade esse ano para brigar em uma parte da tabela no Brasileiro, na Sul-Americana e no próprio Campeonato Mineiro de uma forma diferente. Hoje, dia 73 de janeiro, né? Então, assim, janeiro termina amanhã, talvez, né? Se não acontecer nada diferente, o Cruzeiro terá pouco mais que 30 dias até o fechamento dessa primeira janela. Tá claro para mim que o Cruzeiro precisa de mais peças no ataque, no meio-campo e na sua defesa. Então, a diretoria tem consciência disso. O Larcamón até falou em outra parte da coletiva que precisava de pelo menos 2 jogos para entender. Ele não pode chegar já pedindo algo sem entender a necessidade do que ele precisa. Então, ele já se sente em melhor posição depois desses 2 jogos de apontar características de atletas que ele precisa para formar a equipe, para fazer um jogo da maneira que ele entende o futebol. E se for para ter quantidade, vai puxando jogadores da categoria de base. O Cruzeiro tem peças em todas as partes do campo que fizeram uma ótima Copa São Paulo de futebol júnior. Então eu concordo muito com ele, mas eu estou atento com relação ao que disse o Ronaldo a respeito da qualidade da equipe para esse ano. Valu, e é importante o torcedor também entender, né,
que o Cruzeiro hoje é um clube que ele não tem muita munição para ficar gastando à toa. Né? Não dá para errar demais. É claro que nenhum clube trabalha para errar ou pensando em que pode errar. Isso não entra em planejamento. O Cruzeiro nenhum. precisa de agir no mercado, o Dólar, como Bob Niswager no filme O Atirador. Não pode errar. Precisão. Precisão. Teoria valuziana. São as teorias valuzianas. Quem não tem muita munição não pode sair Sensacional. atirando. Então o Cruzeiro não pode fazer isso no mercado também. Então é importante o torcedor ter calma, porque naturalmente a diretoria está observando o mercado, está tentando trazer esses reforços, mas também não dá para sair tentando contratar qualquer jogador, fazer oferta para todo mundo, e quem chegar, chegou, quem chegar primeiro assina, porque depois, se não der certo, não vai ter grana para poder reparar o erro. Então, Aproveita e fala você dos fica Cifuentes sem, aí, sem vai. condição Não, de fazer. é muito em cima disso que está essa discussão aí. A gente falando a respeito do Cifuentes, né? José Cifuentes, que é um jogador que pode acrescentar ao Cruzeiro aí, é um jogador que está sendo falado Aí, que possa vir ao Cruzeiro, né? Volante. Se o cara está sendo convocado pela seleção equatoriana, se participou de Copa do Mundo, é porque tem qualidade. Quanto à qualidade, eu não vou discutir a respeito disso. Porque o primeiro recorte que nos dá, eu não acompanho o campeonato escocês, hoje ele defende as cores do Rangers na Escócia. Eu não acompanhei o campeonato equatoriano quando ele estava jogando aqui. Acompanhei a Copa do Mundo, mas ele não foi titular, ele entrou em duas partidas durante a Copa do Mundo, mas é jogador de seleção equatoriana, então tem qualidade. É jogador que participou da base da seleção equatoriana. Tem uma das grandes bases hoje do futebol sul-americano, é a seleção equatoriana. Então tem qualidade. Agora, o ponto é, se vai conseguir trazer. O Valu batendo um papo comigo ali fora, eu falei assim, Valu, o pensamento do Cruzeiro hoje para buscar contratações, ele já foi diferente. O Cruzeiro já falou a respeito de nomes que foram alarmados, né? O caso do jogador que perdeu para o Internacional, o Cruzeiro, é o Alário. Lucas Alário. O Cruzeiro falou do Lucas Alário. Falou de vários jogadores falou de movimentação com Everton Ribeiro, entre outros. O Cruzeiro falou de Douglas Costa, o Cruzeiro também falou de Douglas Costa. Fernando, o caso dele é muito pessoal, ontem ele deu até uma entrevista no podcast do Theo José falando a respeito disso. Então foi uma coisa muito pessoal mesmo, muito direcionada. Mas o Cruzeiro falou de nomes importantes para o mercado. Aí vem a outra preocupação que o Dólar falou. O Cruzeiro não vai entrar em nenhum tipo de leilão. Não tem dinheiro. Não tem condições de entrar em leilão. E aí o que acontece? Não sei se vazou a informação do Cruzeiro tentando os Cifuentes. Né? O José é o nome do nosso vizinho aqui. Era bisavô dele. Bisavô. Seu Castor. Do Castor Cifuentes. Seu Castor. José Cifuentes. Né? Lembrando disso aqui também. É uma brincadeira, tá, gente? Tem nada a ver com futebol mineiro aqui. Depois acho que eu tô falando a respeito disso. Mas, enfim, vazou essa informação. Os valores negociados do futebol equatoriano para o futebol escocês foram baixos para o mercado brasileiro. E nessa transação, o que se pensou? O Cruzeiro também pode ir lá e buscar esse reforço, um reforço de qualidade, um reforço de um jogador que frequenta a seleção equatoriana, que hoje é uma das forças, né, do futebol sul-americano, que seria muito interessante. Aí vem o outro problema. Será que isso já não criou um alerta para outros clubes também baterem na porta e começar um leilão? O Cruzeiro, então, tem sido prejudicado pelo fato do alarde de outros clubes também antenando para essas possibilidades e vai lá e coloca uma quantidade maior de dinheiro e aí não chega ao Cruzeiro. Então eu espero que nessa jogada aí o Cruzeiro já esteja 2 ou 3 passos à frente. Só algumas questões aqui. Primeiro, uma tréplica aqui para o meu valuzeiro querido. A entrevista, quando o Pesolano me concedeu a entrevista, não a mim, concedeu a Itatiaia, foram duas, uma em março e outra, acho que abril ou maio, e ali falando sobre trazer jogadores de qualidade, menos, mas mais qualidade, e acabaram não cumprindo com ele. Só que agora tem a promessa do Ronaldo, agora tem uma coisa que me incomoda nessa história, que é tratar o Cruzeiro, falei isso lá no meu canal no YouTube, tratar o Cruzeiro como coitadinho sempre. Sabe? Em qualquer queda de braço por qualquer jogador, se o Cruzeiro perde, mas tadinho, não tem dinheiro, tadinho, mas não tem condição e tal. Vai ter alguns momentos que, por necessidade, se, por exemplo, o Larcamon tomar a decisão de que não, aqui nós temos que contratar, vai ao mercado, e se outro time for, o Cruzeiro vai ter que meter uma queda de braço, cara.
Não dá para simplesmente, por uma questão estrutural interna, você perder todo e qualquer jogador, porque não, tá passando da nossa média aqui. Não, então você tira de outros que não rendem. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai, só que é o seguinte, se toda vez que o Cruzeiro perdeu uma queda de braço, alguém fala tratar o Cruzeiro como coitadinho, mas não é coitadinho. Esse ano tem dinheiro lá. Não, tem mais dinheiro. Do que ano passado. Ponto. Mas não tem dinheiro, não tá saindo pelo ladrão, como costumam dizer os antigos. Mas eu acho que alguma cartada à lá Matheus Pereira, ela deva acontecer. É isso aí que eu tô dizendo. Tem hora que tem que botar a mão no bolso, eu não consigo aceitar, entre aspas, que o Cruzeiro não tem uma carta na manga para pegar mais uma Claro que Pereira. tem. Tem que ter. Claro que tem que ter, tô com você. Até porque se a gente eu não tá acho que falando- essas cartas têm que serem jogadas no primeiro semestre, para jogar o pode Campeonato esperar Mineiro. um pouco Aí a gente não estudar sabe, bem depende quem do vai jogador que investir. aparecer, né, Valor? Eu não acho que essas cartas têm que ser jogadas... Mas e se aparecer Mas um bom negócio agora? Se aparecer, mas tem que ser um negócio interessante. É porque não é assim. Cruzeiro não é mais. O jogador tá dando bobeira, vai lá. Tem todo um panorama. Por exemplo, o Cifuentes. No YouTube, você coloca no YouTube, não tem jogador ruim. Nem eu. Você colocar lá o dia de jogo KTO no Mineirão, eu fui bem pra caramba no YouTube, se você jogar lá. Então, eu acredito num trabalho do departamento de análise de desempenho do Cruzeiro que relacionou características desse jogador, que pode ser um camisa 5, pode ser um camisa 8, enfim, e foi atrás desse jogador. Agora, lógico que o ideal é você conseguir montar a sua equipe no primeiro semestre, antes do fechamento da primeira janela. Então o Cruzeiro tem mais dinheiro esse ano? Tem um pouco mais dinheiro. Mas eu repito, eu tô cravando aqui, o Cruzeiro não vai quebrar essa questão de estar estruturado, de estar financeiramente equilibrado, de pagar os salários em dia, para falar assim, vamos fazer loucura. Não, o Cruzeiro não vai estourar, não precisa de esperar isso, torcedor. Mas se a gente tá falando de contratar pouco, mas contratar bem, contratar qualidade no futebol também significa custo alto. E isso está projetado, Dona. Isso. Mas eles Mas é isso que eu tô vão falando. dentro do que... Sim, eu entendi, só vai fazer o que está dentro do projetado. Eu entendo não que é, o por Cruzeiro- exemplo, no Everton Ribeiro, o Cruzeiro tinha que ter... Não, o entendimento não é esse lá dentro. Eu entendo que o Cruzeiro, quando encontrar um jogador que ele considera realmente assim, esse cara aqui, ele é indispensável para o nosso projeto. Ele vai fazer um investimento maior. Entre aspas, Se tiver um Eduardo, pouquinho de Matheus dúvida, Pereira. um pouquinho de dúvida sobre o cara, tem, sei lá, 80% de chance de dar certo, eu já não vou fazer qualquer valor. Mas se eu tiver 100%, se é um cara que, esse aqui, A dor eu dos quero. erros que o Aí Cruzeiro vai. cometeu na temporada passada tá muito latente na direção de futebol, no Ronaldo. Ninguém tem 100%, ninguém tem estrela na testa, como costuma dizer a minha mãe. Mas eles estão com todo o cuidado para não cometerem os erros que cometeram ano passado. Os dois maiores investimentos do Cruzeiro não viraram. Um já foi embora e o outro Cruzeiro hoje não quer. O Everton Gilberto. Então o Cruzeiro quer correr disso, o Everton. Agora, tem um detalhe sobre o Cifuentes. Eu não sei se foi uma indicação do Larcamon, mas seguramente a aprovação dele. Né? A gente se não imagina foi que uma sim. indicação dele, foi com a aprovação dele. Porque eu duvido que o Cruzeiro tenha metido goela abaixo. Em Toscano. Goela abaixo, não. Mas acontece também que no futebol você também tem muito aquele negócio de jogar pro ensaio, né? Eu desviar a atenção, não sei. Eu acho que o Cruzeiro não faria isso com um jogador da grandeza do Cifuentes, que tem um nome, né? Mas pode ser também um desvio de foco. Agora, dentro do que você abordou aí, eu tendo a concordar com o Valu, mais uma vez. Eu acho que o Cruzeiro não vai dar... Como é que é o nome do cidadão lá? O franco-atirador? Bob Lissueger. O Bob Lissueger? Talvez seja um bom nome, hein? O Cruzeiro está precisando de um atacante. Não, péssimo. A questão é, o Cruzeiro pode aguardar sim um pouco. Eu já penso um pouco diferente. Eu não acho que o Cruzeiro precisa dar esse tiro, famosa bala de prata, antes de março, por exemplo. Pro brasileiro que precisa chegar, né? Pro brasileiro tem. Aí eu acho que ele, final do Mineiro, semifinal, bom, tudo bem, a janela fecha em março, mas eu acho que essa janela... Ele precisa de um período de adaptação, ele precisa de um período de melhora física, Afinal por de isso contas, que eu acho bom pegar agora. Ele está desenvolvendo uma base agora, naturalmente, óbvio, com vistas ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, e aí eu acho que isso é importante, isso aí que o Valu falou, e a gente sabe disso. O Cruzeiro não vai entrar no Campeonato Brasileiro, torcedor, você sabe disso. Ele não vai entrar com, assim, vamos entrar para ser campeão. Não. O Cruzeiro, na minha concepção, entra no Brasileiro para não passar o sufoco que passou o ano passado. O que o Cruzeiro conquistar, no meu ponto de vista, é da meio de tabela para cima, maravilha. Talvez o Cruzeiro concentre esforços
dependendo do que acontecer nesse restantezinho de ano, talvez ele concentre esforços para a Sul-Americana. À medida que ele porventura vai evoluindo, se o brasileiro está numa zona confortável, eu não vou ser campeão esse ano ainda. Eu posso investir na Sul-Americana. Então, não está errado, não. E eu acho que está correto, perfeito. Então eu acho que o Cruzeiro, essa bala de prata, ou duas, talvez pelo menos duas balas de prata, né? Uma de prata e uma de bronze, eu não sei, né? Mas pelo Tem que ter menos qualidade. que elas estejam guardadas para daqui a talvez uns 2 meses. Agora, se você que está aí do outro lado considera, por exemplo, que é importante, o Atlético manteve aqui o Alan Franco, equatoriano, colega do Cifuentes na seleção, inclusive de banco. Né? Se você considera que o Alan Franco é um jogador importante para a temporada, um outro convocado que o Cruzeiro está trazendo da seleção equatoriana, que está longe de ser uma seleção bobinha no continente. É uma boa seleção hoje. Muito boa seleção e fisicamente eles são muito fortes. Então você naturalmente precisa olhar para o Cifuentes com esse cuidado também. Mas não dá para não. O Alan Franco é papéis isso. diferentes no elenco, né? Mas são papéis diferentes no elenco. Não. Estou falando da qualidade de um jogador qualidade que mereça uma jogador. convocação. Eu entendo. Agora precisamos ver jogar e o encaixe dele no time porque do o Alan Cruzeiro. Franco hoje ele pode ser importante para o Atlético, mas num contexto de ser uma peça do elenco. Ele é um reserva que se Não, mas eu mostrou estou no falando ano que levou passado ele à útil. seleção. O que leva mas o isso- Alan Franco à seleção, banco, Sim. e o que leva o Cifuentes à seleção, banco também. E o Cifuentes também vai ter que provar aqui para ser titular e É, ser porque aí a gente tem que colocar nesse pacote todo quanto vai custar o Cifuentes, em que condições o Cruzeiro Então, traria, para saber se vale a pena o investimento ou não. Cara, Tem isso aí, só valor? o Aqui, cartaz o valor inicial, da seleção equatoriana o valor é muito inicial pouco. investido pelo Rangers para tê-lo lá foi de 7 milhões de reais em valores já convertidos. Só pra gente ter uma noção. Então, assim, o valor... Mas é muito mais que o Cruzeiro gastou no Lucas Romero, por exemplo. 7 milhões pra você buscar um cara de seleção. É um cara que joga em seleção. Mas bem menos do que o Convocado. Cruzeiro ofereceu ao Martínez, por exemplo. né? Também. Se a gente Ele é for- mais jovem que o Martins. 24 anos. É. né? Então, Só- bem menos. Isso. Bem menos. Então, assim, o custo-benefício... O Cruzeiro ofereceu 12 milhões pelo O Martínez. Cruzeiro oferece quase 15, né? Dá quase 15 É, milhões de colocando reais. 12 milhões, puxando pra não, baixo. aqui. O valor que o Rangers comprou o Cifuentes é o dobro do que o Cruzeiro pensava em investir no Martínez. Cara, sabe uma coisa que eu estava pensando sobre a negociação do Martinez com o Cruzeiro, América e tal? Pera aí, é Martínez ou Martinez? Porque eu cada escuto um todo fala jeito. de um jeito. Eu falo Martínez. Eu também Eu falo sempre falei Martínez. Martínez. Eu também falo Martínez, que eu acompanhando ele no futebol no América, era muita gente falando Mas enfim, Martínez. Martínez ou Martinez? Sim. Você é o toscano, mas na França, toscano. Exatamente. Então, Bem o que eu quero observado. dizer é o seguinte. Everton. Eu acho que o América só não vendeu porque é o Cruzeiro. Pode ser. Aquilo Eu tenho que a sensação ontem, de que o América aquilo que eu faz mais falei jogo ontem, eu duro mesmo. reafirmo. Se o Atlético Paranaense hoje chegar com o mesmo valor que o Cruzeiro colocou no negócio, ele vai vender para o Atlético Paranaense. Escreve isso aí. Mas tem uma Só diferença não vendeu também, porque é o Cruzeiro. só para concluir assim, a questão do Martinez e fugiu agora o nome, Cifuentes. Eu sempre falei Martínez e agora saiu o Martinez. Influenciei. Mas o Martínez, a diferença também é que é um jogador que já tem uma temporada no Brasil. No Brasil. né? Estabelecido e vem Jogada. pelo menos de 4 temporadas boas, desde o É Barcelona de um cara Guayaquil. que a gente já Sem sabe dúvida. muito mais o que esperar É dele. importante. Sim.